não só feliz porque, quem sabe, recebemos os nossos queridos em casa com um bom almoço. Certamente nós já preparamos ali um almoço, estamos preparando um almoço, não é mesmo? Tempo de alegria, de reunião em família, mas sem nos esquecer, sem dúvida alguma, de que o que nos dá a plena alegria é essa percepção da ressurreição de Jesus. Eu digo percepção, porque essa percepção não são todos que têm, não são todos que têm. Como temos dito, nós dividimos os seres humanos entre reino dos homens e o reino de Deus, ou o reino concreto e o reino espiritual. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos a igreja de Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do reino, embaixadores desse reino. Agora, o reino dos homens, eles não têm essa percepção da ressurreição de Jesus, eles não têm essa percepção. A percepção do reino dos homens é de uma festa, é de um tempo diferente em família, um tempo diferente de troca de presentes, um tempo diferente de compra de ovos de Páscoa, que as crianças esperam tanto, e às vezes nem tanto as crianças, mas é um dia muito feliz. Por isso, a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, é o grande motivo da nossa alegria. Esse é o título dessa mensagem, dessa reflexão. A ressurreição de Jesus é o grande motivo da nossa alegria. Eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em dois textos. Um texto de Marcos, capítulo 16, no versículo 5 a 7, e o outro em 1 aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Marcos, capítulo 16, versículo de 5 a 7. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 5 a 7 primeiro, e o texto diz assim: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora, vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Só os discípulos viram. Os guardas não viram. O sinédrio não viu. Os judeus como um todo não viram Jesus. Mas os seus discípulos viram. Jesus marcou o encontro com eles logo depois da ressurreição, ali na Galileia. 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, falando em todo o capítulo, um capítulo bastante longo, com 58 versículos, que ele fala sobre a ressurreição de Cristo, e a nossa própria ressurreição. E ali do versículo 1 ao versículo 8, o texto diz assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez,
a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Apareceu a Paulo depois, porque apareceu a Paulo cerca de vários anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, apareceu a Paulo. Muito bem, Jesus ressuscitou. Que alegria, Jesus ressuscitou. Estamos alegres, muito embora vivemos tempos de tantos desafios na área relacional, na área da saúde, na área das finanças, nas falta de segurança, falta de horizonte. Temos tantos, entre aspas, pepinos para resolver, a ponto de nós dizermos assim, de maneira corrente: cada dia nós matamos um leão. Matamos um leão por dia, e em alguns casos, vários leões por dia. Então vivemos momentos muito, muito complicados na área das emoções, na área dos sentimentos, na área econômica, na área relacional. A falta de objetivos, a falta de confiança nos poderes governamentais, falta de confiança no executivo, falta de confiança no legislativo, falta de confiança, por mais incrível que pareça, no judiciário, aquela entidade que na realidade deveria nos dar segurança jurídica. Nós não sentimos muita segurança ou quase nenhuma, mas mesmo assim nós podemos dizer Feliz Páscoa, mesmo assim nós podemos dizer Jesus ressuscitou, e feliz dia da ressurreição. Esse Feliz Páscoa, esse feliz dia, é feliz não pelas circunstâncias, é feliz pela profundidade desse significado, pela profundidade da motivação dessa alegria. Jesus ressuscitou, e isso é que nos dá realmente segurança, isso é que faz com que a gente consiga caminhar para frente de maneira muito livre, muito confiante, muito esperançosos. Aliás, por isso que o grupo estava todinho de verde aqui. Dias de muita esperança. A ressurreição de Jesus nos dá alegria apesar dos pesares. A ressurreição de Jesus nos faz sorrir apesar dos momentos de tristeza, que só o cristianismo pode conviver com esses elementos tão conflitantes. Alegria na tristeza. Talvez alguém do mundo chegue, os caras piraram, eles não sabem o que estão falando, mas nós sabemos. Assim como nós conseguimos ver e perceber, ver com os nossos olhos espirituais e perceber o quanto Jesus está ressuscitado, o quanto Ele é presente, o quanto Ele vive, o quanto Ele está conosco, Ele está passeando nesse local, por exemplo, como diz Apocalipse lá no capítulo 1. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam detalhes da ressurreição. E a beleza dos evangelhos, que relatam o ministério de Jesus, está nisso. Cada um relata de uma forma, relata com algumas nuances que outros não relatam. Isso dá o quê? Dá um sentido de unidade para todo o conteúdo revelatório que está nos evangelhos. Porque se todos os evangelhos, se Mateus, Marcos e Lucas fossem relatar exatamente a mesma coisa, nós teríamos uma visão só desse momento tão glorioso que é a ressurreição de Jesus. Mas cada um deles tem uma nuance, relata um aspecto, de formas que quando nós juntamos todos eles, nós vemos um quadro bem completo da ressurreição de Jesus. Por exemplo,
Mateus, ali no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 20, ele relata a ressurreição de Jesus em si, relata, mostra ali o relato dos guardas, não é? Acerca do que tinha acontecido, relata a grande comissão, quando Jesus aparece para os discípulos, não é? E diz a eles que deveriam seguir em frente, deveriam fazer discípulos, deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que ele tinha, foi-lhe dado, havia sido lhe dado todo o poder. Uma ênfase mais enxuta. Por que uma ênfase talvez mais enxuta? Porque Mateus, ele fala para os judeus, e os judeus tinham uma ideia mais completa acerca do que os profetas haviam dito. O Evangelho de Marcos, ali no capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao versículo 19, é constatado que Jesus não está no lugar, não está no lugar onde havia sido depositado. O anjo falam com os discípulos não creem, Jesus censura os discípulos depois e dá algumas instruções. Então nós vemos aí 19 versículos, 20 versículos, com essa nuance de que o anjo falando às mulheres ali quando chegam ao sepulcro, diferente do que Mateus narrou. Agora Lucas, ele é mais completo. Só para ter uma ideia, Lucas, enquanto Mateus usa do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 28, Marcos usa do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 16, Lucas fala sobre a ressurreição, dá um relato dos versículos 1 ao versículo 49. Então, Lucas é mais completo, é mais específico em algumas situações. Ele, do versículo 1 ao versículo 6, do capítulo, desse capítulo de Lucas, ele narra a ressurreição, a constatação da ressurreição. Depois, o versículo 6 e o versículo 7, ele narra a explicação e a argumentação do anjo em relação às mulheres. Do versículo 8 ao versículo 12, as mulheres vão contar as novidades. Então percebe como Lucas é um pouquinho mais detalhista aí em relação ao momento da ressurreição. Só Pedro e João, pelo contexto, dão crédito, tanto é que eles não acreditaram, mas Pedro teve aquele lampejo assim, mas deixa eu ver. Saiu correndo, João saiu correndo também. João chegou primeiro, diz o texto, mas parou na porta do sepulcro. Pedro, o mais impetuoso, avança e entra dentro do sepulcro. Então, são algumas nuances importantes, alguns detalhes aí importantes dessa ressurreição de Jesus. Do capítulo 13 ao versículo, do versículo 13 ao versículo 32, é narrado aquele maravilhoso texto dos discípulos, dos 2 discípulos, a caminho de Emaús. Emaús era em torno de 5 quilômetros, 6 quilômetros de Jerusalém. E Jesus se aproxima dos discípulos, desses discípulos, não de apóstolos, eles eram os discípulos, se aproxima dos discípulos e começa a dialogar com eles, sem que eles percebessem que era Jesus. Então, são 11 versículos, do versículo 13 ao versículo 32, são muitos versículos, 19 versículos, olhem só, 19 versículos narrando aí, Jesus conversando com os discípulos de Emaús. No final, já como era noite, os discípulos convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, depois de Jesus ter lhes pregado
tudo que o Antigo Testamento falava sobre a morte de Jesus. Eles convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para entrar e cear com eles, e no momento em que Jesus partiu o pão e deu graças, eles perceberam que era Jesus, e nesse exato momento Jesus desapareceu. Gente, que coisa maravilhosa essa! Olha só, Lucas, ele mostra detalhes assim. E depois, do versículo 33 ao versículo 53, nós vemos Jesus aparecendo aos discípulos, comendo com eles, e dando instruções aos discípulos. Sabe, se a gente ficar tentando imaginar o que foram esses momentos, depois daquele tempo de 2 dias de comoção, depois daqueles 2 dias, ou quase 3 dias completos ali, que Jesus, depois de Jesus ter sido morto, os discípulos estavam em pânico. O que vai ser agora? Tudo aquilo que nos foi ensinado, eles estavam sem chão, estavam dentro do cenáculo, ali trancafiados, com medo. E Jesus aparece. Eu fico imaginando aquele momento, como deverá ter sido aquele momento? Eles viram a última vez Jesus na cruz, ensanguentado, e Jesus aparece novamente aos discípulos ali vivo. Vejam, sou eu mesmo. Olhem aqui, sou eu mesmo. Vocês acham que estão vendo algum fantasma? Sou eu mesmo. Tem alguma coisa que comer aí? Comeram com os discípulos. Que coisa maravilhosa. E João, ele dá pouca ênfase, primeira nas mulheres, quanto à descoberta, forte ênfase na atitude de Pedro e João. Quando Pedro e João caminham, João era mais novo, caminhou na frente, chegou em primeiro lugar, mas parou na porta do túmulo, do sepulcro. Pedro chegou um pouquinho depois, era um pouquinho mais velho, menos resistência, mas mais impetuoso, mais experiente, entrou ali e constatou o que foi constatado ali. Depois as mulheres, e depois Jesus reaparecendo aos 10 discípulos, pela segunda vez, Jesus aparecendo aos 11 discípulos, aquele momento em que ele aparece para Tomé e fala para Tomé: Tomé, bota o teu dedo aqui, Tomé. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente passa por cima de detalhes, sem meditar, sem refletir sobre o que possivelmente tenha sido aqueles momentos tão especiais. Momento de vida mesmo. Eles tiveram uma nova visão, uma nova percepção da vida, de formas que podia se perceber claramente que antes da morte de Jesus, o cheiro era de morte. Ao contrário agora, depois que Jesus ressuscitou, era cheiro de vida. Antes era cheiro de morte. Por quê? Porque todos estavam perdidos. Sem a morte de Jesus e sem a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui agora. Sabemos tão pouco onde nós estaríamos nesse momento, se é que estaríamos em algum lugar, como eu tenho dito. Cheiro de morte antes, agora sim, depois da morte de Jesus, cheiro de vida. Por mais que contraditório isso seja: pastor, mas cheiro de morte foi depois da morte de Jesus. Sim, mas depois da morte de Jesus, foi cheiro de morte fisicamente, mas cheiro de vida espiritualmente. E é exatamente esse o sentimento nosso, e nós podemos ter a percepção clara desse sentimento. Será que hoje nós vivemos e podemos encontrar razões de alegria para viver? Quantos de nós vivem tristes muitas vezes nos dias de hoje pelos probleminhas do dia a dia, que o apóstolo Paulo diz que não dá para se comparar com a glória do porvir, as poucas provações que temos, as quirelas do dia a dia? Será que nós nos
fixamos as nossas atenções no aqui e agora de maneira tão forte e tão envolvente emocionalmente, a ponto de não percebermos essas nuances de que Jesus vive. Jesus vive. Isso precisa ser relembrado não só no momento da Páscoa, não só no momento em que celebramos a ressurreição de Jesus, isso precisa ser vivido nos momentos mais inusitados, negativamente falando, da vida. Mesmo nos momentos de desemprego constante, mesmo nos momentos de doenças e de enfermidades cruéis, em todos os momentos, mesmo nos momentos onde nós não estamos vendo luz no final do túnel. Podemos não ver uma luz no final do túnel fisicamente, mas nós temos uma luz interior que ilumina todo o nosso ser. Na ressurreição, a tristeza dos discípulos se transformou em alegria e regozijo. Gente, é isso que precisamos viver e lutar para dizer assim para as tristezas: tristeza, fora daqui, como diz alguns missionários por aí, né? Tristeza, vai embora. Tristeza, não exerça sobre mim tanta influência assim. Preocupações, show. Some daqui, área. Porque Jesus vive. Então a realidade da ressurreição de Jesus precisa ser vivida em janeiro, fevereiro, março, não só março ou abril, maio, junho, julho, até dezembro e depois janeiro de novo. A Páscoa e a ressurreição de Jesus precisa ser vivida a cada tempo, a cada dia. A ressurreição de Jesus, amados irmãos, ela foi determinante, o ponto focal da nossa salvação. Quando falamos em salvação, a gente quer mostrar aí a salvação em 4 aspectos. A ressurreição de Jesus foi determinante e o ponto focal em nossa salvação. E quando nós pensamos em salvação, não foi só o momento do novo nascimento, mas é um momento de crescimento, e também é um momento da glorificação. Então, quando nós pensamos em salvação, como Paulo, ele pensa em regeneração, ou ser gerado de novo, ele pensa em justificação, os nossos pecados serem justificados, ele pensa em santificação, que é esse processo a cada dia da nossa vida, de sermos cada vez mais fiéis a este que morreu no nosso lugar, e nos reconciliou com Deus. E a glorificação tem a ver com o depois. A glorificação tem a ver com a nossa semelhança ao corpo de Jesus ressuscitado depois da nossa ressurreição. Nós vamos falar mais sobre esse momento da glorificação no culto da noite. Mas salvação aqui é sobre esses 4 aspectos: regeneração, justificação, sendo esses 2 primeiros o ato do novo nascimento, o ato que nós temos a ficha caída espiritual e começamos a perceber o quanto Jesus é real na nossa vida, em relação a antes. A santificação, que é esse tempo de cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Hoje ser mais parecido com Jesus do que ontem, amanhã ser mais parecido com Jesus do que hoje, a semana que vem ser mais parecido com Jesus do que esta semana, e assim por diante. Então, quando nós falamos em salvação, nós falamos em regeneração, em justificação, em santificação e em glorificação. E tudo isso, esses 4 aspectos da salvação, eles foram determinantes aí por conta dessa ressurreição de Jesus. Primeiro, determinante em relação ao nosso nascimento espiritual. Quando nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Essa regeneração não é a regeneração estética, ou a regeneração ética.
Não é a regeneração espiritual, é o ser gerado de novo, é o ser nascido de Deus, como João fala no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Ele não veio para o que era seu, e sim para aqueles que nasceriam de novo, deveriam nascer de Deus. A ressurreição de Jesus, ela foi determinante para o perdão dos nossos pecados. Isso significa justificação. A ressurreição de Jesus foi determinante para que os nossos pecados fossem justificados, ou seja, vocês não são mais responsáveis pelos seus pecados, pelo pecado que os caracteriza como pecadores. Vocês não são mais responsáveis, porque Jesus já levou ali na cruz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 25. Então, veja, não somos somente regenerados para uma esperança viva, como Pedro fala, mas nós somos justificados, porquanto Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E Hebreus também fala no capítulo 1 assim: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Jesus, ele exerceu ele realizou essa purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olhem só, a ressurreição de Jesus foi determinante para a nossa salvação, tanto para a nossa regeneração, pelo fato de sermos gerados de novo, quanto pelo fato de sermos justificados, os nossos pecados justificados. A confissão de dívida que estava em poder do nosso inimigo e que nos penalizava, foi pregada na cruz. Jesus tomou essa confissão de dívida que nos fazia escravos, e cravou na cruz, levou na cruz, no nosso lugar. A nota promissória, antiga nota promissória, que garantia que nós éramos devedores, ela foi rasgada. Você não deve mais nada. Uau! Jesus fez isso. E a sua ressurreição, ela consolida isto. Não só a sua morte, porque somente a morte seria como a morte de outro crucificado, como tinha na antiguidade. Mas Jesus, ele foi crucificado, ele morreu os horrores da morte de cruz, mas ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa regeneração, ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus indica a nossa própria ressurreição, que é o que nós vamos comentar mais tarde, à noite. Mas o fato de eu ser uma nova criatura, isso tem a ver com a ressurreição de Cristo. Gente, como não lembrar disso? Como não, através da ressurreição espiritual, que já nos é realidade, porque nós fomos ressuscitados espiritualmente falando. Por isso aqui, à noite, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, a esperança viva em nossa segunda ressurreição, só para provocar mesmo. Mas quando nós olhamos Colossenses no capítulo 3, Paulo diz assim: uma vez que vocês foram ressuscitados para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, espiritualmente falando, nós já somos
já tivemos uma primeira ressurreição. Agora, mantenhamos os nossos olhares da nossa vida nas coisas do alto. Olhamos muito para o aqui e agora. Nós temos mostrado e dito já algumas vezes aquela figura que todos nós conhecemos: você vai viajar e vê nos pastos os boizinhos o tempo todo olhando para baixo para comer, não é? Eles ficam o tempo todo assim. Parece que nós no nosso dia a dia ficamos o tempo todo olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, sendo abalados pelas circunstâncias do dia a dia. Gente, eu preciso me alimentar disto, para que as dificuldades do meu dia a dia possam ser neutralizadas. Gente, eu preciso de você para me lembrar disso, nos momentos em que eu estou em aflição. Você precisa disso, e o seu irmão precisa ligar para você, para te lembrar disso, porque muitas vezes nós sofremos tantos reveses no dia a dia, que não tem como nós não sofrermos demais por esses reveses. Se nós já ressuscitamos com Cristo, é evidente que não é a ressurreição física, e é evidente que é a ressurreição espiritual. Vocês já ressuscitaram com Cristo? Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. E aí ele diz aí um pouquinho mais à frente: portanto, a partir do verso 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. O apóstolo Paulo, ele vai mais além, quando ele fala em Gálatas, ele é mais completo nessa lista, no capítulo 5, ali a partir do versículo 19, que ele fala dos desejos da natureza humana. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, fitem nas coisas do alto. Então isso tem a ver com o fato de a ressurreição em Jesus ser determinante para a nossa salvação, porque salvação, nós falamos em santificação também. A salvação não é só ato, é processo também, é processo de santificação, é processo de adequação à imagem de Jesus. E esse texto de Colossenses é muito, muito interessante. Ele continua dizendo aqui, fortalecendo um pouco a ideia da santificação, quando ele diz: é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando sua vida ainda, costumavam praticá-lo quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de outras, e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se de toda a natureza, da nova natureza, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Gente, a ressurreição de Jesus nos faz viajar pela nossa salvação como um todo, faz-nos viajar pelo momento do nosso nascimento espiritual, faz-nos viajar pelo pagamento dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados, faz-nos viajar pelo crescimento espiritual que essa ressurreição espiritual em Cristo demanda de nós no dia a dia, e faz-nos viajar no pós-morte. Percebe? É a nossa vida todinha comprometida com a realidade e com a beleza da ressurreição de Cristo. Então, quando nós
celebramos a ressurreição de Jesus, quando nós comemos a Páscoa em casa, não aquela que celebramos, a ceia do Senhor, mas quando nós comemos a ceia da Páscoa, não tem como nós pararmos um pouco e explicarmos para as nossas crianças isso. Se bem que nos tempos de hoje, muitas coisas as crianças podem explicar para nós, principalmente as nossas crianças. Eles participam da ceia lá em cima, não em todos os domingos, mas no momento, nos tempos de Páscoa, eles participam de uma ceia lá, onde lhes é ensinado o significado do pão, o significado do vinho ou do suco de uva, o porquê aquela ceia veio de onde? Veio da Páscoa, por que a Páscoa? Enfim, tudo lhes são ensinados. Então, é importante nós relembrarmos isso no momento em que nós estamos juntos, em família, o quanto nós somos abençoados, A ressurreição de Jesus é o grande motivo da nossa alegria. Amém? Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós não somente estamos, mas nós somos muito alegres pelo que nós recebemos do Senhor, uma nova vida. Espiritualmente, somos ressurretos. Aguardamos tão somente a ressurreição do nosso corpo, quando da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Mas obrigado a Deus, porque nós já podemos perceber um pouquinho da beleza de sermos filhos teus, um pouquinho da beleza de sermos não só criaturas tuas, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de termos a promessa de vivermos com o Senhor eternamente, sem convívio com pecado, sem convívio com sofrimento, sem convívio com choro, vivendo a plena e absoluta alegria da tua presença. Nós agradecemos, mesmo que não sabendo o que significa isto, porque é tão maravilhoso que a nossa experiência de vida, a nossa dimensão não consegue vislumbrar, mas um pouquinho nós podemos entender pela alegria que temos e por quanto alegres somos pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, mas ter ressuscitado. Que a nossa Páscoa, que o nosso dia de Páscoa possa ser com muita consciência, muito mais pela ressurreição de Jesus e os seus benefícios, do que pelos benefícios humanos, dimensionados de maneira muito limitada e muito errada acerca do que significa a Páscoa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em